Quer uma ideia de uma refeição completa, servida de uma forma completamente diferente? Um prato para receber os amigos que tem cara de chique, parece que você passou horas fazendo e na verdade é super fácil de fazer? Então, esse vídeo é para você. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje eu trouxe um prato que eu tenho certeza que vocês vão amar. É um prato que olhando assim, parece super complicado de fazer, mas na verdade de complicado ele não tem nada. Leva ingredientes simples que a gente já tem em casa e é super fácil de fazer, ele só é montado de uma forma diferente. Causa helena, causa limenha, causa peruana ou simplesmente causa é o nome desse prato peruano que parece uma salada de batata, só que ele é montado de uma forma diferente assim em camadas. E existem várias teorias acerca da origem desse prato. Vocês sabem que eu adoro falar sobre a origem dos pratos. A teoria mais aceita, mais contada, é que esse prato surgiu durante a Guerra do Pacífico, quando o Peru e a Bolívia se aliaram para lutar contra o Chile. E nessa época, por causa da guerra, teve escassez de alimentos e aí as mulheres, que eram responsáveis por alimentar o exército, iam basicamente de porta em porta, buscando doações de alimentos. E como a batata é um ingrediente super importante da culinária peruana, já que foi ali naquela região que a batata surgiu e a batata já era a base da alimentação dos incas, não é de se espantar que a batata seja um dos ingredientes principais desse prato. Mas além da batata, elas também conseguiram outros ingredientes, como frutos do mar, azeitonas, e com isso elas tiveram a ideia de montar esse prato em camadas com uma aparência de sanduíche que era conveniente para comer também. Por que esse nome inusitado causa? Segundo essa primeira teoria, o nome veio justamente porque eles estavam ali no meio da guerra e toda vez que elas iam oferecer esse prato para alimentar os soldados, elas falavam isto é pela causa. Mas existem ainda algumas outras teorias para a origem desse prato. Alguns historiadores sugerem que esse prato tem origem pré-colombiana, ou seja, antes da colonização espanhola, quando os incas já consumiam batata de uma forma super simples, só a batata cozida, misturada com uma pasta de ají amarillo, que é uma pimenta bem típica do Peru. E aí o nome causa seria derivado de uma palavra quechua, que significa algo como vida ou sustentação da vida. Mas independente de qual seja a real origem desse prato, é um prato bem diferente, bem interessante, é uma forma diferente da gente servir uma refeição e é super fácil de fazer. Esse prato também é super versátil. Hoje em dia, o mais comum é que ele seja feito com uma pastinha ali de atum, com ovos, mas pode ter azeitona também, outros ingredientes, mas também pode ser frango, pode ser carne, pode ser basicamente o que você quiser. Hoje eu escolhi fazer um recheio que é um patezinho de atum e a gente vai usar o atum enlatado, que é uma proteína super prática, rápida e coringa na cozinha. E apesar da aparência em camadas que faz com que ele pareça uma coisa assim chique e sofisticada e complicada, na verdade, ele é tão fácil quanto fazer uma salada de batatas e eu vou te mostrar como a gente consegue fazer essas camadinhas de uma forma super simples, sem precisar de nenhum equipamento especial. Então, se você quer aprender a fazer esse prato peruano super diferente, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! A primeira coisa que eu vou fazer é colocar as batatas e os ovos para cozinhar. Assim, enquanto eles cozinham, a gente prepara o recheio e otimiza o tempo. Eu vou montar dois pratos e aí eu vou usar essa forminha aqui que eu vou mostrar para vocês quando a gente for montar. Aqui no vídeo eu vou montar só um, mas eu tô fazendo para 2 pessoas, então eu tô usando 4 batatas médias e eu vou usar 3 ovos, porque eu vou usar os ovos tanto no recheio quanto no final para fazer uma decoraçãozinha assim por cima, só uma firulinha. E eu já falei aqui no canal que quando a gente vai usar batata em alguma receita, depende muito do que a gente vai fazer com a batata. Por exemplo, se eu quero fazer um bolinho, se eu quero fazer um nhoque, algo que eu preciso formar uma massinha com essa batata, eu gosto de cozinhar a batata com casca para ela absorver menos água, fica mais sequinha e a gente precisar colocar menos farinha. Mas nesse caso, a gente quer fazer como se fosse um purezinho com a batata, não é um purê porque não leva leite, mas a gente vai amassar a batata e quer que ela fique bem lisinha. E aí, nesse caso, eu prefiro já cozinhar sem casca mesmo, porque ela já vai cozinhar mais rápido e a gente não tem que se preocupar dela não absorver tanta água. Então eu descasco, cozinho a batata sem casca e nesse caso eu ainda corto a batata em pedaços assim menorzinhos, porque aí a batata vai cozinhar no mesmo tempo aproximadamente dos ovos. E qual tipo de batata usar? No Peru eles têm uma batata específica para fazer esse prato.
porque a batata ela é originária da América do Sul, então eles têm muitos tipos de batata. A gente não necessariamente vai encontrar o tipo de batata específico para fazer essa receita. Então eu sugiro que você use qualquer batata que você usaria para fazer um purê. E aí eu corto a batata assim, ó, em pedaços médios. Lembrando que é legal a gente cortar os pedaços mais ou menos do mesmo tamanho, para eles cozinharem no mesmo tempo. Vou colocar as batatas aqui na água. A batata a gente sempre começa cozinhando em água fria, porque assim ela cozinha de dentro para fora e fica com uma textura melhor do que se a gente colocar a batata numa água quente. Já vou colocar aqui também os ovos. E nessa receita eu gosto que os ovos fiquem com a gema mais durinha, então eu cozinho ali por uns 12 minutos, que vai ser mais ou menos o mesmo tempo das batatas cozinharem também. Enquanto a batata e os ovos cozinham, a gente vai começar a preparar o recheio. E como eu falei lá no início do vídeo, o recheio é bem versátil, então basicamente você pode usar o que você quiser. Algumas variações colocam azeitona, outras não colocam. Algumas colocam o ovo no recheio, como eu vou colocar, outras não. Você pode também colocar cenoura, se você quiser, ervilha. Aqui eu vou fazer uma versão um pouco mais simples. Eu vou só misturar o atum com cebola roxa e geralmente vai maionese no recheio, que é para dar cremosidade. Mas vocês sabem que eu não sou super fã de usar maionese industrializada. E aí uma alternativa que eu gosto bastante, que eu já falei aqui no canal, no lugar da maionese, é misturar um pouco de iogurte natural com mostarda. Então eu vou começar aqui cortando a cebola roxa. Eu tô usando a cebola roxa porque é mais tradicional nessa receita e para algumas receitas eu gosto de cebola roxa, acho que ela combina mais. Mas se você quiser, você pode usar a cebola branca também. Cortei a cebola aqui e normalmente eu não tenho esse problema com cebola crua, mas essas últimas cebolas roxas que eu tenho comprado, elas têm estado muito ardidas. Então eu vou colocar de molho aqui em um pouquinho de água fria. Nem coloquei água gelada, só peguei água fria ali da torneira mesmo. Vou colocar aqui de molho, que já vai ajudar a tirar o ardido da cebola. Então, se você não gosta muito de cebola crua, tem problema com cebola crua, colocar de molho um pouquinho em água é uma dica legal também. E aí eu deixo aqui ela uns minutinhos enquanto a gente faz o resto e deixa ela por último para misturar no recheio. Vou pegar o coentro que tá aqui e já vou dar uma picada para misturar no recheio também. Eu vou só dando uma picada aqui para poder fazer ele ficar menorzinho. E agora eu já vou para o abacate. Uma camada do recheio é a misturinha de atum, como se fosse uma pastinha de atum. E a outra camada vai ser avocado. Então eu vou cortar o avocado e já vou amassar. E fé em Deus que este avocado esteja maduro. Gente, eu tive que pegar outro avocado, ainda bem que eu tinha outro na minha geladeira, porque aquele avocado ele não tava nada maduro, sabe? Tava com aquela cara dura. Esse daqui também não tá super maduro não, mas eu acho que ele tá um pouco mais macio, então eu acho que vai dar pra fazer. Tá vendo? Não tá totalmente maduro, ele ainda tá um pouco duro. Eu vou ter que me virar com esse daqui mesmo. Já que o avocado está um pouco duro, ao invés de colocar numa tigela e tentar amassar com garfo, eu coloquei no meu pilão, porque eu tinha visto alguém fazendo essa ideia de amassar o avocado com no pilão e eu achei super legal e resolvi testar. Então, aproveitando que esse avocado já tá meio duro, eu acho que no pilão de repente vai ser mais fácil do que no garfo. A gente não deu certo no pilão, talvez por ele estar duro, então vamos tentar no garfo mesmo. O avocado continua caótico e ganhando de mim, mas eu vou conseguir amassar. Gente, eu cortei todas as cenas de eu tentando amassar este avocado, porque todo mundo sabe amassar um avocado, né? E eu não sou obrigada a expor o meu vexame aqui tentando amassar um avocado. No final eu consegui uma pastinha que não tá tão cremosa quanto eu gostaria, porque ainda tem uns pedacinhos durinhos aqui. Mas nessa receita vai dar certo, porque se você quiser, você pode até colocar o avocado em fatias. É que eu queria realmente fazer uma pastinha, porque eu acho que ia ficar mais gostoso, fica mais bonito também ali, sabe? Misturado assim com as camadinhas. Mas é isso aqui que eu consegui. Eu não ia sair no meio do vídeo, me recusei a sair no meio do vídeo para comprar outro avocado, porque eu tinha 2 avocados aqui e os 2 conseguiam não estar maduros o suficiente para amassar. Então eu peguei o que estava mais maduro e consegui uma pastinha depois de muito custo. Depois de toda a nossa luta com o abacate caótico, já deve estar na hora de tirar as batatas. Então vou verificar aqui o ponto. E a batata já tá bem macia, tem pouca resistência ao garfo. Então eu vou escorrer. Já escorri também os ovos, passei em água fria e vou descascar.
Eu vou pegar 2 ovos que vão no recheio e vou cortar em cubinhos pequenos. E aí o outro eu deixo para enfeitar. Aqui eu vou cortar em 4, que eu vou colocar por cima. E aí, antes de amassar as batatas, eu já vou colocar aqui todos os ingredientes para o recheio. Eu vou colocar o coentro e os ovos, que já estão aqui na tábua. Eu também já falei aqui no canal que eu gosto do atum em lata, normalmente conservado em azeite. Assim eu não preciso me preocupar em escorrer muito. Mas aqui nesse caso eu até vou escorrer, porque eu já tenho a cremosidade do iogurte, da mostarda, então eu não preciso colocar tanto azeite. Eu só não vou lavar, eu vou só escorrer e colocar o atum aqui. Vou colocar umas 3 colheres de sopa de iogurte, 1 colher de chá de mostarda, porque essa mostarda de Dijon, ela é forte, então não vou colocar muito. E como o atum em lata já é salgado, eu não vou nem colocar sal. E agora chegou a hora da gente amassar as nossas batatas. E vocês viram que eu não cozinhei as batatas com sal. Geralmente eu prefiro cozinhar as batatas sem sal e depois eu ajusto o sal dependendo do que eu vou fazer. Então eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. E eu vou usar o meu amassador de batatas. Você pode usar um garfo, mas eu acho que o amassador de batata deixa a batata mais lisinha. E se você tiver aqueles espremedores assim de batata, você pode usar também, que fica ainda mais lisinho. E agora tá quase na hora de montar, mas ainda falta um segredinho. Normalmente nessa receita, junto com a batata, se coloca uma pasta chamada ají amarillo, que é basicamente uma pimenta bem comum no Peru. E além dessa pasta, vai também um pouquinho de limão. Eu não vou colocar essa pasta porque eu não encontrei, eu sei que não é tão fácil de encontrar. Claro que iria mudar o sabor, iria ficar um pouco mais picante, mas eu vou colocar só um pouquinho de limão, que eu acho que já faz bastante diferença, dá assim uma acidez no prato. E aí eu vou usar metade do limão aqui na batata e o resto eu vou dividir, vou colocar um pouquinho no recheio e um pouquinho no avocado também. Chegou a hora da gente montar o nosso prato. Vocês viram no início do vídeo, ali na edição, que é um prato normalmente redondo, as camadinhas, e ele é redondo. Se você tiver aqueles aros de tipo de hambúrguer, mas um pouco maior, você pode fazer ali, você vai colocando as camadas e aí depois você tira o aro. Como eu não tenho nada assim nesse estilo e eu queria fazer uma porção assim menorzinha, mais individual, eu escolhi essa forminha de silicone. E aí, para facilitar, na hora da gente desenformar, eu coloquei um plástico filme. Então eu vou montar aqui, depois eu vou virar e vou tirar o plástico e vai ser super fácil. Apesar dessa minha forminha ser de silicone e não grudar muito, eu acho que o plástico filme ajuda muito na hora de desenformar. Então eu sugiro que se você não tiver o aro e for usar uma forma, algo do tipo, para montar e depois desenformar, você coloque um plástico filme no fundo que vai facilitar. Eu vou começar fazendo uma camada de batata no fundo, depois eu vou colocar o avocado, o recheio e fazer mais uma camada de batata e depois a gente vai finalizar. E a ordem do recheio não importa, você vai primeiro o atum, você vai depois o avocado, mas lembra que se você estiver fazendo com o aro, vai ficar já na ordem que você montar. Se você estiver fazendo que nem eu, você vai virar, então vai ficar na ordem contrária. Então, se você tiver alguma preferência, pensa nisso antes de montar. O patê de atum. O que sobrou aqui é para montar o segundo, que como eu falei, não vou montar agora. E agora é só desenformar. A gente vira assim no prato e olha só como saiu super fácil. E agora pro grande finale, eu ainda vou decorar com um pouquinho de gergelim preto, que fica super bonito, e 2 azeitonas pretas. Eu sei que azeitona é polêmico, eu sei que tem gente que não gosta, mas justamente por isso, se você estiver fazendo para outra pessoa, você pode colocar assim só em cima para decorar, ao invés de misturar no recheio. Assim, se a pessoa não gostar, ela pode tirar mais fácil. Completei com uma saladinha e tá pronto o nosso prato em camadas, super chique, maravilhoso. Eu adoro essa ideia da gente montar um prato de uma forma diferente, porque
Só o fato de a gente montar o prato de uma forma diferente já cria uma impressão completamente diferente no nosso cérebro. Porque se você parar para pensar, isso daqui é o quê? Uma batata cozida e amassada, atum em lata, com uma salada. Mas ao invés de você colocar no prato batata cozida, atum em lata, uma salada, você fez uma montagem diferente. Que já, olha só como fica bonito. A gente também come com os olhos. Então eu gosto muito dessa ideia de a gente pegar ingredientes simples, fazer uma montagem completamente diferente. Aí já parece que a gente está comendo assim outra coisa. Gente, fica muito gostoso. Isso aqui também é uma ótima opção para você receber os amigos. Se você quiser fazer, tiver outros petiscos, quiser fazer isso aqui como uma entradinha, você pode fazer uma porçãozinha menor. Pode fazer, por exemplo, um ramequim, também vai ficar super legal. Então é super versátil, tanto em termos de ingredientes, quanto como você vai servir. Espero que vocês tenham gostado da receita. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo. E até o próximo vídeo.